Há um conceito tecnológico sobre o qual falo muito com amigos que chamamos de platô. Essa é a noção de um período na história em que as pessoas não precisam atualizar seus computadores por períodos surpreendentemente longos. É dizer, posso dizer que, desde os anos 80, havia uma piada recorrente de que o computador fica obsoleto assim que você abre a caixa. Estava no estranho ao Yankovic. É tudo sobre os Pentium, certo? Isso tem sido um meme desde que os baby boomers eram jovens. Simplesmente continua. Mas é realmente verdade? Bem, tudo depende do que você faz com o seu computador. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, muitos computadores durarão muito tempo. O problema é que as pessoas tendem a realmente mudar o que estão fazendo e não querem admitir ou não percebem. Se você estiver editando vídeo de definição padrão, então um computador de 2003 que era bom nisso naquela época, ainda será bom nisso agora. Mas você provavelmente não faz isso, certo? Você provavelmente começou a editar vídeo em HD, ou começou a fazer mais com vídeo em SD do que fazia naquela época. Se você realmente verdadeiramente continua com as mesmas tarefas de sempre, os computadores duram muito tempo. Eu costumava trabalhar com reciclagem de PCs, e não sei dizer quantas pessoas chegaram em 2011 com máquinas que compraram em 2003 e tinham acabado de quebrar, e essa é a única razão pela qual estavam substituindo-as. Já recebi comentários sobre meus vídeos antes de pessoas chateadas por eu enviar em 4060, porque o YouTube não produz uma versão de 60 FPS que elas possam assistir em seus computadores de 2010. Sinto muito por não poder ajudar sem magoar todos os outros. Mas é interessante que esta é aparentemente a primeira coisa que eles encontraram, que os fez pensar que talvez devessem atualizar seus computadores de 12 anos. Isso significa que o que quer que eles estivessem fazendo há 12 anos provavelmente ainda é o que estão fazendo agora. E o mesmo se aplica a qualquer um que não mude o que está fazendo. Se você está apenas escrevendo livros, por exemplo, se você usa seu computador como um processador de texto, então você não precisa de um dos últimos 12 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Você pode obter um Macintosh original de 1984. Ele fará tudo o que você quiser. Se você realmente está apenas escrevendo livros, você pode usar um Pentium com Word 95. E seria um exagero enorme. Você já olhou para o Word 95? É absurdo o quanto ele pode fazer. Você pode colocar imagens coloridas, você pode gerar tabelas, você pode incorporar planilhas editáveis. Você pode colocar campos de formulário e valores de modelo preenchidos automaticamente e os cabeçalhos e rodapés. Você pode gerar tabelas de conteúdo automaticamente. É obsceno o quanto de poder o Word 95 tinha em comparação com o que o indivíduo médio fazia com ele. E nos últimos 20 anos tenho tido dificuldade em descobrir o que a Microsoft está adicionando em cada lançamento, além de uma interface de usuário muito pior. Então esse é um exemplo de um platô. Os computadores ficaram perfeitos no processamento básico de texto em meados dos anos 80. Você também pode dizer que eles ficaram perfeitos na edição de fotos no final dos anos 2000. E que ficaram perfeitos na edição de vídeo EMA. Mas falando sério, as pessoas estavam editando vídeos HD em MacBooks em 2009 com o Imovia HDD. E embora tenha havido melhorias, acho que a maioria das pessoas ainda ficaria feliz com isso. A única desvantagem é que ele pode não acompanhar o vídeo 4K. E não sei se funciona com codecs modernos como H264 e H265. Mas a maioria das pessoas provavelmente não se importa com isso. Então, se você ainda faz o que fazia em 2009, seu MacBook de 2009 provavelmente acompanhará. O problema é que não é assim que a maioria de nós trabalha, não é? Muitas das pessoas que assistem a este vídeo são como eu. Não fazemos uma ou duas coisas com nossos computadores. Fazemos 50 e queremos fazer tudo de uma vez. E sempre queremos fazer a coisa mais nova direito. Isso, é claro, nos leva a obter máquinas cada vez melhores para que possamos começar a fazer coisas que não fazíamos há 8 ou 15 anos. E além de tudo, é claro, a internet. Mesmo que você realmente passe a maior parte do seu tempo escrevendo, provavelmente não consegue escapar da internet. Consegue? Porque você quer poder usar o Google para fazer pesquisas. Você quer puxar imagens de referência na busca de imagens do Google e quer poder ir ao YouTube para procurar vídeos sobre os assuntos sobre os quais está escrevendo. A menos que esteja escrevendo ficção pura, nesse caso, bem, não sei, talvez queira procurar alguns monstros legais. Quase ninguém consegue resistir ao chamado da sereia do Google. E é muito disso que nos mantém na esteira da atualização. É acompanhar a web. Se não fosse pela web e pelos videogames, muitas pessoas ainda estariam felizes com Core 2 Duos, Pentium 4S ou até mesmo máquinas mais antigas. A própria web fica mais inchada a cada ano, e nossos sistemas operacionais estão constantemente sendo corrigidos e atualizados para suportar novos recursos online, ou para torná-los mais seguros online. A internet é quase a única responsável pelo volume crescente de lixo eletrônico, que vai para os centros de reciclagem o ano todo. Apesar de todo esse horror, no entanto, minha lembrança é que os 2000 foram, na verdade, um período meio lento para tudo isso. Sim, a web estava ficando mais complexa, mas não estava se movendo tão rápido. E você provavelmente poderia ter mantido um PC durante a maior parte da década. No entanto, as linhas de CPU Pentium 4 e Athlon, que foram lançadas no início da década, continuaram ficando cada vez mais rápidas, em ordens de magnitude, quase. Elas estavam se tornando incrivelmente poderosas,
e estavam superando os requisitos dos usuários médios aos trancos e barrancos, repetidamente. Então, juntando tudo isso em meados dos 2000, essa revolução digital está acontecendo não apenas com a internet, mas com a prevalência de computadores em geral. E todo mundo sabe que isso está melhorando a qualidade de vida e a conveniência de tudo, em todos os lugares. Então, todo mundo quer embarcar? E, claro, as escolas em particular têm um forte desejo de colocar isso nas mãos de todos os alunos, para que eles possam estar preparados para o futuro que está por vir. O que, como sabemos agora, era exatamente o que eles pensavam que era, um futuro onde todos estão tocando em um computador o tempo todo. Bem, como você vai fazer isso? Imagine que você é uma escola subfinanciada em Detroit, ou uma escola basicamente sem financiamento em um país em desenvolvimento. Por exemplo, como você vai montar um laboratório de informática para 12 alunos? Quer dizer, você vai gastar algo entre US$ 2.000 e US$ 6.000, dependendo do preço mais baixo que você escolher. Mas mesmo se você for até o produto mais barato disponível na época, será como um Celeron 2,6. E comparativamente falando, se você estiver apenas divulgando, você tem muito poder sendo desperdiçado. Uma coisa interessante sobre isso é que não era assim que costumava ser. Em 1989, por exemplo, você ainda podia comprar um clone compatível com o PC XT, baseado em um design de 1981. Mas em 2004, você não podia comprar uma máquina que fosse mais antiga do que 2002 e ainda era um monstro Pentium 4 poderoso. Então, como você sai dessa enrascada? Bem, uma das opções, claro, é comprar um usado que estava disponível na época, como está agora. Mas é claro, você está comprando uma máquina que talvez não esteja em perfeitas condições e não tenha garantia. Eu não acho que a Dell e a HP tinham os programas robustos e reformados que eles têm agora. Então, essa não era uma opção fantástica. A solução convencional para esse problema é o Thin Client. Este é basicamente um computador de baixa potência. Você o conecta a uma rede, ele se conecta de volta a um servidor, e esse servidor fornece a ele seu próprio ambiente de desktop em execução naquela máquina, junto com todos os outros Thin Clients. Então você tem um servidor que tem uma grande CPU, várias CPUs e muita RAM, e ele divide esses recursos entre todos esses Thin Clients. Isso economiza muito dinheiro tanto no início quanto na manutenção. No entanto, suspeito que se você estiver trabalhando com um orçamento baixo, provavelmente apenas embaralhe os dólares, e não economiza muito no final. Para aproveitar ao máximo isso, você deseja usar hardware de servidor dedicado, que naquela época estava muito mais distante do que você poderia obter em sistemas de consumo do que hoje em dia. CPUs multicore, soquetes multi-CPU e contagens de RAM muito maiores, por exemplo. Além disso, você precisará de um sistema operacional de servidor e isso não é opcional. Mesmo que você queira usar um PC de consumidor, não é possível conectar Thin Clients a Windows de consumidor. Então, você vai precisar de um servidor Windows para isso. Você pode fazer isso com Linux, mas se você está tentando preparar os alunos para as realidades de um escritório moderno, eles vão precisar de Windows. E se você está tentando interoperar com outros escritórios, bem, em 2004, o Linux também não vai dar certo. Você também vai precisar de uma rede, e elas eram muito mais caras naquela época. Você não tinha necessariamente uma em cada prédio como tem agora. Você vai precisar de switches, e você ia precisar de cabeamento estruturado, e você ia precisar de alguém para executar tudo isso. E tudo isso é barulhento e produz muito calor. Então você vai precisar de um armário agora, e de repente, você tem toda essa infraestrutura que você tem que manter. E você tem que comprar os Thin Clients o mais, cada em um bom dia. Claro que você poderia economizar em vários lugares aqui, mas o ponto é que fazer isso direito era uma perspectiva complicada e cara, e qualquer dinheiro que você economizasse antecipadamente, provavelmente pagaria em triplicado mais tarde. Agora, não estou realmente qualificado para falar sobre isso em profundidade, mas imagino que as coisas eram consideravelmente mais difíceis para as nações em desenvolvimento nesse aspecto. Por exemplo, eu sei que o acesso à internet costumava ser muito mais limitado naquela época do que é agora. Então, imagine que você está em um país em desenvolvimento e está tentando montar um laboratório de informática escolar simples. Você só quer que seus alunos consigam digitar relatórios de livros e esse tipo de coisa. Você não tem acesso à internet. Você tem acesso limitado a qualquer coisa que possa aproveitar todos os recursos desses computadores modernos e potentes. Mas eles são tudo que você pode comprar agora. Você vai olhar para isso e pensar, por que vamos gastar todo o nosso orçamento do ano tentando obter 5 ou 6 máquinas que os alunos possam compartilhar quando apenas uma delas tem mais potência do que todas elas juntas podem realmente usar? Em suma, havia uma lacuna significativa. E hoje em dia ela foi preenchida por computadores que estão ficando incrivelmente baratos. Você pode obter um laptop moderno por menos de US$ 300 e pode obter uma máquina reformada com garantia por menos de US$ 100. E quero dizer, se você realmente estiver trabalhando com um orçamento limitado, tenho certeza de que pode passar por algum fornecedor que o encherá de lodo do AliExpress por menos de US$ 50 a máquina. E se quebrar, você pode comprar outro. Isso tudo levou muito tempo para acontecer, no entanto, então essa lacuna existiu por um bom tempo. Em meados de 2000, provavelmente havia muitas organizações sentindo a queimadura que realmente adorariam uma alternativa mais simples e barata para fazer direito. Então, por volta de 2003, entra a AN Computing, uma empresa que queria fechar essa lacuna com uma solução simples e barata. Alguns anos depois, por volta de 2006, eles lançaram essa solução
Aí, Computing X300. Tudo bem. Então, a caixa começa com uma grande reivindicação. Diz computação para o próximo bilhão de pessoas. Então, eles estão indo direto para o ouro, certo? Então, diz que foi implantada em mais de 80 países. Agora, se eu estiver certo, se essa coisa chegou ao mercado pela primeira vez em 06, e esse design de caixa é de 07, então qualquer computação final está soprando um pouco de fumaça. Ou eles se moveram muito rápido. Em outras palavras, talvez realmente tenha preenchido a lacuna. Mas como o que quer que esteja nesta pequena caixa poderia fazer isso? Bem, é fácil. Bem, aquilo na frente diz que vai liberar o poder do seu PC com computação multiusuário. Até 7 usuários em um PC. Agora, isso é usado. Tenho certeza de que muitos de nós já tivemos esse pensamento antes. Você sabia que poderia colocar várias placas gráficas em um PC, certo? Então, por que você não pode atribuir um ambiente de desktop para cada cardeal? Sabe, você pode ter um desktop em ambos os monitores, então por que não pode ter um mouse e teclado exclusivos em cada monitor? Dessa forma, se você estiver sem dinheiro e seu irmãozinho quiser usar o computador, você pode simplesmente colocar outro monitor, virá-lo, e ele pode usá-lo enquanto você usa o seu. Deveria ser tão simples, mas você não pode fazer isso. Sabe, a Microsoft não escreveu isso, então não é possível. Geralmente é assim que acontece com o Windows. A computação Soene está prometendo o aparentemente impossível aqui. Então, o que poderia estar dentro desta pequena caixa para mudar isso? Há muitas coisas aqui. Isto, a propósito, diz que é o kit de terminal de acesso para 3 usuários. Mas na verdade é o de 7 usuários. A versão totalmente equipada. Acontece que ele cabe na mesma caixa por algum motivo. A propósito, aparentemente o kit de 3 usuários custou, boa, 270. Então, se assumirmos que há um pequeno desconto, vamos supor que a configuração de 7 usuários custou cerca de $500. Então, mantenha esse número em mente enquanto analisamos tudo isso. Então, há um monte de coisas aqui. O primeiro componente aqui é a placa PCI. Faremos isso mais a fundo depois, mas ela tem apenas 2 chips genéricos que não dizem muito sobre o que ela faz, e um chip de RAM. E então, no final, você tem 3 RJ45. E para economizar seu tempo, eles não são Ethernet. Para qualquer um que esteja acostumado a olhar para placas estranhas, você reconhecerá imediatamente que isso é completamente proprietário. A seguir, podemos abrir uma dessas pequenas caixas brancas e encontramos o terminal de acesso X300. Esta é uma unidade muito simples. Temos uma luz de energia na frente, não há interruptores, controles, nada. Exceto na parte de trás, você tem uma RJ45 BGA APS, 2 teclados e mouses e áudio. Na parte de baixo tem uma etiqueta. Tem o modelo e o número de série, e é isso. Então eu tenho 6 desses. O outro não tem caixa, está em algum lugar nesta sala. E então eu tenho 2 dessas placas PCI. Cada uma aceita 3 conexões. Então são 7 usuários no total. Porque o que quer que essa coisa faça, ela não substitui o teclado, o mouse e o monitor integrados na própria estação. Então, 6 desses dispositivos, mais o console local na máquina, são 7 usuários. Há também um suporte de perfil baixo para um computador de fator de forma pequena. E então, é claro, você sabe, nós temos os discos de driver. Por algum motivo, acabei com 3 deles e 3 conjuntos de instruções. E é claro que as instruções são disso. Ah, sim, é assim que você sabe que algo é de alta qualidade quando ele tem as instruções desdobráveis. A propósito, é claro que eu copiei o disco do driver e coloquei no Internet Archive, sendo um bom administrador. Então, a parte de trás da caixa diz que tudo o que você faz é colocar a placa PCI no seu computador, e então conectar todos os terminais de acesso. E aqui diz que todos eles têm operação de desktop simultânea, todos podem executar seus próprios aplicativos, e diz que tudo o que você precisa é de uma máquina de 1,3 GHz. Você sabe, opções típicas de médio, ou baixo alcance da época, e que rodará no Windows ou Linux. E que rodará no Windows. E a única limitação que ele afirma é que ele não rodará jogos 3D ou aplicativos de home theater em tela cheia. Então, as alegações. E isso é realmente tudo o que temos. Alegações. Não há explicação na caixa ou no manual de como a N Computing pretende fazer isso. Parece que deve ser algum tipo de truque sujo e imundo. Quer dizer, eles devem estar trapaceando, certo? Antes de ficarmos muito chateados com isso, no entanto, vamos ver o que ele pode fazer. Acontece que tem 2 monitores, 2 teclados, 2 mouses e o Edge, que, se você não conhece, pode conhecer no meu vídeo anterior. Tudo bem, então aqui está nosso dispositivo de teste. Tem um monitor aqui atrás, bem como um teclado e um mouse que são conectados ao PC diretamente em servidores. A propósito, isso geralmente é chamado de console local. Então essa é a terminologia que usarei. Esta tela aqui também está espelhando o console local, então você verá o que estou vendo. Este monitor, por outro lado, bem como este teclado e mouse, estão conectados à unidade terminal X
300 é o cartão na parte traseira da máquina. Então, estamos ambos sentados na tela de login. Mas se você olhar de perto, elas não são a mesma tela de login. O texto aqui e aqui são diferentes. E se eu fizer login em 2 papéis de parede diferentes, 2 conjuntos diferentes de ícones na área de trabalho, 2 menus iniciar diferentes, eles certamente parecem 2 contas de usuário diferentes. Agora, isso pode ser algum tipo de truque, certo? Como se estivessem fazendo algum tipo de coisa de área de trabalho virtual ou algo assim. Isso seria bem difícil porque, na verdade, temos nosso próprio mouse aqui separado deste, e o Windows simplesmente não tem suporte para isso. Mas ei, vamos mais a fundo. Vamos iniciar o Winamp aqui e vamos iniciar o VLC ali. Tudo bem, agora ambos os programas estão em execução, mas se formos ao gerenciador de tarefas e dermos uma olhada, o Winamp está sendo executado como meu QRAD de usuário e o VLC está sendo executado como X1. Então, esses são definitivamente usuários separados. E isso não é algum tipo de truque estranho de virtualização, porque se olharmos no meu computador, todas as mesmas pastas de usuário, todas as mesmas unidades e tudo mais. Então, definitivamente são 2 seções diferentes da mesma máquina, mesmo espaço de processo e tudo mais. Simplesmente funciona. Estamos ouvindo música e assistindo Ren e Stimpy, e está funcionando de alguma forma, certo? Quer dizer, inferno, vamos. É 2007. Vamos começar a crise. Aqui vamos nós. Tudo bem, estamos jogando crises. Isso é o que você fez em 2007. Esta máquina pode fazer tudo o que meu PC de 2007 podia fazer, só por algum motivo. Alguém também pode estar assistindo desenhos animados nela ao mesmo tempo, o que meu PC de 2007 não conseguia fazer. Ele está executando a crise tão bem quanto meu PC em 2007 também. Ok, mas falando sério, vamos testar esse tipo de coisa formal, certo? Foi criada para o escritório da escola. Tipo de aplicativo. Então, vamos tentar algumas dessas coisas. Ok, aqui está o Word. O Word tem tipo alguns modelos padrão ou algo assim. Tudo bem, aí está. Temos 2 Words independentes abertos, o que, claro, não é tão impressionante. Já que, quer dizer, você já pode abrir várias cópias do Word. Vamos abrir o PowerPoint também. Tudo bem, aí está. Temos alguns. Então, apresentações de slides do PowerPoint também. Mesma situação. Ok, ele roda. Vamos pegar algo um pouco mais pesado. Aqui está. Photoshop. Isso deve colocar um pouco de pressão, certo? Agora você deve estar se perguntando, uma escola subfinanciada seria capaz de pagar pelo Photoshop? Bem, sim, se o pessoal de marketing da Adobe quisesse explorar o mercado educacional naquele ano, ou se eles o pirateassem. O Photoshop funciona muito bem aqui. Sabe, é meio difícil demonstrar 2 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, quando não tenho 2 pessoas. No entanto, então fui em frente e montei um pequeno script de benchmark. Esse cara aqui faz uma imagem realmente grande e então faz um desfoque rotativo grande e caro nela. E vamos ver quanto tempo isso leva. São cerca de 20 segundos. Vamos ver se conseguimos atingir os 2 ao mesmo tempo. Ei, 40 segundos? E tal isso? Quase o dobro do tempo, hein? Mas, você sabe, aqui é um bom lugar para fazer uma observação. O Photoshop, como a maioria das ferramentas de produtividade, não é um serviço contínuo. É um serviço intermitente. Você faz coisas grandes de vez em quando que consomem toda a energia da CPU, por geralmente alguns segundos de cada vez. E o resto do tempo, você está fazendo pequenas operações como deletar pixels cuidadosamente, o que pode levar horas, mas não usa quase nenhum tempo de CPU. Isso significa que se 2 pessoas estiverem trabalhando na mesma máquina, mas não estiverem apertando o botão de desfoque radial ao mesmo tempo, elas provavelmente poderiam compartilhar a CPU de forma bem eficaz. E nunca notariam nenhuma lentidão. Então essa ideia tem pernas. Até agora isso é bem impressionante. Não importa como funcione, parece estar dando certo. Esses são aplicativos de escritório bem básicos, no entanto. E se a gente bater um pouco mais forte? Vamos encontrar algo que seja um pouco mais desafiador. Suponha que sua escola não tenha tanto orçamento, mas Ei, eles têm algumas filmadoras e querem fazer uma aula de cinema. Podemos fazer isso aqui? Essa coisa pode ser capaz de executar várias cópias do PowerPoint, mas a edição de vídeo deve ser uma ponte longe demais, certo? Bem, surpreendentemente não. Na verdade, posso executar 2 cópias simultâneas do Adobe Premiere para 1,5 aqui, e elas são muito mais úteis do que você imagina. Novamente, é meio difícil para mim simular 2 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, mas posso inventar algo aqui. Então aqui, apliquei um efeito cascata ao vídeo neste. Então é preciso calcular esse efeito 30 quadros por segundo em tempo real, certo? O que deve consumir um bom pedaço da CPU. Mas aqui no outro, posso fazer algumas edições, excluir parte do vídeo, apenas colocar uma transição, e agora podemos reproduzir isso. E nossa transição e o efeito de vídeo acontecem praticamente em tempo real. Não há realmente nenhum problema ou travamento. E qualquer um que já tenha usado um editor de vídeo antes, provavelmente ficará bem impressionado com isso, porque eles tendem a não ser os softwares mais otimizados.
O Adobe Premiere é meio notório por usar muito mais energia do que deveria para tarefas simples. Agora, este não é um vídeo de alta resolução. É uma cópia de 720x 480 de uma fita de vídeo VHS. Então não é exatamente um vídeo HD. Em 2007, isso provavelmente era um pouco subestimado, mas ainda assim, é impressionante que duas pessoas consigam fazer isso ao mesmo tempo. Imagino que haja espaço para poupar o fato de que não está travando nem nada, embora ambos estejam executando efeitos de vídeo em tempo real, o que significa que você provavelmente poderia aumentar a resolução. Eu simplesmente esqueci de tentar. Agora eu poderia executar algum outro software neste momento, mas o que eu poderia provar? Se essa coisa pode executar duas cópias do Adobe Premiere, então com que negócio normal esse aplicativo eu poderia executar que ele teria dificuldades? Ele tirou isso do parque, e isso deveria ser meu assassino. Então eu realmente não sei o que fazer a seguir. Acho que o próximo passo lógico tem que ser você consegue jogar nele? Não é para isso. E a caixa diz diretamente que não roda jogos 3D ou aplicativos de home theater em tela cheia. E presumivelmente qualquer limitação que os impeça de funcionar, provavelmente impede que jogos em tela cheia funcionem bem também. Mas em 2007, nem todos os jogos que jogávamos eram acelerados em 3D. E nem todos os jogos são necessariamente em tela cheia. Então pelo menos alguns devem funcionar aqui. E você não sabe, alguns deles funcionam. Eu tive que me restringir a títulos mais antigos, mas ainda sobrou algumas coisas boas. Então o primeiro título que experimentei foi Doom 95. Você sabe, é clássico e roda em qualquer versão do Windows, bem, 95 para cima. Teoricamente, o problema é que, por algum motivo, ele não consegue alternar os modos de vídeo corretamente. Então, embora pareça iniciar e rodar bem, parece com isso. E embora esteja realmente rodando corretamente, como se o jogo estivesse rodando, você pode ver, obviamente, a resolução está toda errada e a paleta está toda errada. Então, sabe, eu nem acho que seu irmão mais novo estaria disposto a jogar assim. Então, isso é um fracasso. Infelizmente, porém, em 2007, havia uma série de ports de origem maduros do Doom e atualizaram e limparam consideravelmente o código. E, de fato, os Doom rodará aqui muito bem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 jogadores em um jogo multijogador local. Então, você e seu irmão mais velho podem, de fato, jogar Doom junto. Embora seja difícil jogar Doom em 2 teclados ao mesmo tempo, isso realmente funciona perfeitamente. Não é culpa do jogo. Doom era bem antigo neste ponto. Mas vamos considerar isso uma vitória, já que ele roda perfeitamente avançando um pouco no tempo. Eu tentei o Quake, e também funciona muito bem. Eu não consegui encontrar uma cópia funcional do Wind Quake original, então, novamente, eu consegui um port de origem. Isso é chamado de Mark V, e parece funcionar muito bem. O multijogador com este, no entanto, é um pouco instável. Então eu consigo entrar em um jogo multijogador e parece funcionar no começo, mas tem alguns artefatos de lag estranhos acontecendo que claramente o tornam impossível de jogar. Como você pode ver, quando o jogador 2 tenta se mover, eles sacodem e se teletransportam para todo lado, e tentam lutar contra qualquer coisa. Eles são assassinados com bastante facilidade. Então, há algum tipo de bug estranho de afinidade do processador acontecendo que impede que isso funcione. Caso contrário, se qualquer bug que seja tivesse sido corrigido por esta porta de origem específica, tenho certeza de que seria jogável. Então, pode haver outra porta de origem por aí que faça isso funcionar. Eu simplesmente não consegui encontrar uma. Agora, isso não significa que vocês dois não possam jogar um jogo single player. Então, novamente, é útil para deixar seu irmão mais novo compartilhar sua máquina. Mas o fato de você não poder jogar multijogador é uma grande chatice. Ainda assim, tenho que considerar isso uma vitória, mas não uma vitória de Lamport. Agora, eu não tentei Quake 2, já que sua base de código é muito semelhante a Quake 1. Eu sabia que não funcionaria. E Quake 3 realmente requer um acelerador 3D. Foi um dos primeiros jogos que funcionou. No entanto, o Unreal Tournament, que saiu na mesma época, não funcionou. Fiquei surpreso ao descobrir que ele realmente roda rápido pra caramba no modo de janela de 800 por 600%, com os gráficos em alta. Estou obtendo mais de 30 FPS, o que é mais do que jogável. E não há efeitos estranhos de lag acontecendo. Então, novamente, você poderia jogar o UT contra seu irmão por razões desconhecidas. O menu de preferência só permite que você vá até 800 por 600, mas se você hackear o ESE, você pode fazê-lo rodar em 1024, o que preenche a tela inteira, mesmo que não vá para a tela cheia por algum motivo. E você obtém cerca de 25 FPS, o que é novamente bastante jogável. Embora você possa ver que as animações de armas não são reproduzidas nessa resolução. Então, na verdade, você tem que jogar em 800 por 600 em uma janela, o que é um pouco chato, mas não é tão incomum se você estiver jogando com um orçamento limitado. Então, vou considerar isso uma vitória também. E tal algo um pouco menos voltado para a ação? É certo. Bem, que tal SimCity 3000? Este aqui está quase bom. É um pouco lento para carregar, construindo arte por algum motivo, como se ocasionalmente demorasse um pouco para carregar tudo isso, mas de outra forma ele roda bem. Não é um jogo multijogador, claro, mas você sabe, de novo, se você e seu irmão quisessem jogar SimCity, então vocês poderiam jogar. E isso também é algo que eu meio que consigo imaginar estar no convés de um laboratório de informática da escola de qualquer maneira. E claro, sugere fortemente que títulos de entretenimento educacional como Oregon Trail, e tem apenas gráficos bidimensionais simples, provavelmente também rodariam bem. Então, tudo está meio que chegando milhaus. Até agora não é a melhor oferta.
Quer dizer, esses são todos jogos bem antigos, mas eu me lembro de estar quebrado e desesperado. Se eu pudesse ter uma LAN party com um bando de amigos, mesmo que tivéssemos que jogar jogos antigos, eu teria ido. Então isso ainda é bem legal. O problema é que estou escolhendo aqui. A maioria das coisas que você realmente queria que saíssem da LAN provavelmente não teriam sido executadas. Por exemplo, veja o que acontece quando tento iniciar o StarCraft. Parecia que esse jogo seria um sucesso. Sabe, ele é antigo, é bidimensional, mas é um jogo nativo do Windows e é uma ótima opção de LAN party, mesmo em 2007. Mas no X300, ele exibe essa mensagem de erro enigmática sobre não conseguir definir o modo de vídeo. Agora, este é o terceiro jogo que vemos com problemas estranhos de vídeo. Seja renderizando incorretamente ou falhando em reconhecer todas as resoluções disponíveis. Ou falhando em iniciar. Há algum problema estranho acontecendo com o vídeo aqui. O que pode estar causando isso? Bem, este é claro que será outro dos meus vídeos onde eu digo que não posso dizer com certeza como nada disso funciona. E o que você vai ouvir será uma mistura de suposições e extrapolações dos poucos fatos concretos que eu consegui identificar. Se alguém tiver alguma informação privilegiada sólida, eu adoraria ouvir. Mas eu vasculhei a internet, desmontei o software o melhor que pude, e tudo o que realmente tenho são informações. Há uma coisa da qual tenho certeza, isso não é um truque de virtualização. Fazer isso com VMS neste momento, neste hardware, nesta parte do país, localizado inteiramente na sua cozinha, não era possível. Não havia recursos específicos de virtualização no P4, pelo que me lembro. E mesmo se houvesse, se você estivesse executando 2 ou, Deus me livre, 6 VMSX nesta máquina, ela teria começado a brilhar. A sobrecarga da CPU seria inconcebível, sem mencionar 7 sistemas operacionais, lendo e trocando com um único disco giratório pré-SD. A coisa toda teria funcionado como uma frota de 386 por cerca de 10 minutos antes de derreter direto no chão. A virtualização é legal, mas nesta era um martelo, e esta máquina teria desmoronado sob seu golpe. Posso não saber exatamente como a computação final funciona, mas tenho certeza de que está fazendo algo consideravelmente mais sutil. E como de costume, vou levá-lo por todo o processo agonizante de como determinei isso. Como é tradicional, vamos encurtar a história. Provavelmente não é surpresa que nada disso funcione imediatamente. Você coloca os cartões na sua máquina e obtém alguns pontos de exclamação no gerenciador de dispositivos, e pronto. Sem imagem. Depois de instalar os drivers, o terminal liga, mas só exibe esta mensagem de espera para inicialização. Você tem que instalar o software de controle antes que ele possa fazer qualquer coisa. Para instalar o software e ativar os dispositivos, você tem que digitar o número de série da parte inferior de cada dispositivo. O que é uma forma estranha de DE. Não consigo entender. Por que você tem que provar que tem o dispositivo quando não poderia usá-lo se não o tivesse? É estranho. Com o software instalado, quando o PC liga, o terminal agora mostra o login. Vamos dar uma olhada no software de gerenciamento. Se entrarmos no aplicativo de gerenciamento da bandeja do sistema aqui, isso é meio fofo. Na verdade, acaba sendo um snap-in para o console de gerenciamento da Microsoft. Isso é engraçado. A Microsoft adicionou o MNC como o Windows 2000. E acredito que a ideia é que, se seu programa for destinado a ser implantado em uma rede corporativa, o MMC tem todos esses recursos integrados para gerenciamento de vários computadores, onde você pode simplesmente se conectar a outra máquina e qualquer coisa que esteja no MNC, você poderá controlar remotamente. Então faz sentido se a N-Computing estivesse pensando que eles seriam implantados em uma espécie de configuração de frota, que você pudesse querer ser capaz de gerenciá-los todos a partir de um local de administração central. Mas ainda é muito engraçado, porque há muito pouco software, e eu vi que se preocupou em fazer isso, mesmo onde fazia muito sentido. De qualquer forma, nas configurações locais aqui, você pode ver todas as estações que configurei. Eu só tenho uma agora, mas você pode entrar aqui e pará-la. Então você pode desligá-la completamente se não quiser que alguém a use. Ou você pode enviar uma mensagem para o usuário naquela estação. Você também pode descer até a estação e ver os detalhes sobre ela. Então, por exemplo, quais usuários efetuaram login? Se eu efetuar login aqui, pronto, lá vamos nós. X1, está lá. Agora também podemos ir para o aplicativo carregado. E isso nos mostrará todos os processos que estão sendo executados sobre esse usuário. Nas configurações da estação, você pode dar nomes a eles. Você pode fazer com que ele não ligue a estação quando a máquina iniciar. Então, alguém tem que pedir permissão, basicamente, antes de poder usar uma estação. Você pode habilitar o login automático. Então, todos eles aparecem diretamente em um usuário específico. Você pode até mesmo limitar os programas, e eles podem executar apenas um aplicativo. Isso é algo que é integrado ao Windows. Esses são apenas atalhos convenientes para ele. Mas eles fazem muito sentido, certo? Porque você pode ter uma espécie de configuração de quiosque, como um computador de biblioteca para crianças pequenas, onde elas podem entrar, sentar-se na máquina e ela está sempre executando o mesmo programa. Informações e configurações têm um monte de informações. E também tem essas configurações do sistema. Mas voltaremos a elas em um momento. Atribuições de dispositivos USB, isso é interessante. Então, se você pensar sobre isso, a máquina roxa aqui tem várias portas USB. Então, quando você conecta algo, para quem esse dispositivo deve aparecer? Porque se aparecer para todos, isso pode ser um problema. Por exemplo, eu acabei de conectar uma unidade USB e, se esperarmos um momento, há a execução automática. E você pode ver que a execução automática também está lá. Então, ambos os usuários podem ver esse dispositivo.
eles podem interagir com ele. E você pode não querer isso. Suponha que você esteja em uma máquina onde vários alunos estão fazendo uma prova, e o professor conectou uma unidade USB, que contém as informações da prova, incluindo as respostas, se todos puderem ler a unidade. Bem, você sabe como as crianças são. Qualquer coisa que você deixar de fora, elas vão encontrar. Então, há uma solução para isso. Você pode ir aqui para as portas USB disponíveis, e então procurar o dispositivo específico que você quer. Aqui vamos nós, dispositivo de armazenamento em massa. E então você pode dizer que quer que esse dispositivo apareça somente no console principal. E agora ele não aparecerá em nenhuma dessas estações. Parece que você pode fazer isso com qualquer tipo de dispositivo USB. Então você pode ser realmente granular com isso. Você sabe, você pode fazer algo como configurar 3 equipes de 2 pessoas em uma máquina, e então dar a cada equipe acesso a uma unidade USB, na qual eles estão armazenando suas informações de projeto. Ou se você tivesse várias pessoas editando vídeo em uma máquina, talvez você tenha placas de captura de vídeo que são específicas para cada estação de trabalho. Teclados e mouses funcionam um pouco diferente. Então eles são divididos em sua própria seção. Você pode entrar aqui e ir para a detecção de usuário. Então, basicamente, se você tem 6 teclados e 6 mouses, você quer descobrir qual deles vai com qual estação você pode usar isso. Você move o teclado, move o mouse e ele descobre qual é. E você pode atribuí-lo a uma estação. Dessa forma, você também pode selecionar um teclado e entrar e dizer para ele piscar todas as luzes para que você possa identificá-lo quando tiver uma grande confusão delas conectadas. Eles também têm uma seção separada para dispositivos de áudio. Então, se você estiver, digamos, executando um monte de estações de trabalho de áudio, você tem um monte de DACs conectados. Você pode atribuí-los a estações de trabalho individuais também. Então, este é um conjunto de recursos muito rico. Eu poderia ver como isso poderia ter sido muito mais limitado e decepcionante. Mas eles realmente forneceram um número enorme de casos de uso interessantes. Você poderia fazer quase tudo o que quisesse com este sistema. Mas vamos voltar para as configurações do sistema, porque eu quero mostrar algo lá. Há um monte de opções globais aqui. Elas são amplamente autoexplicativas. Nada realmente interessante, exceto por uma configuração de modo de vídeo de placa X300. Veja, se você for nas propriedades de exibição no X300, ele lista apenas uma resolução disponível e uma profundidade de cor disponível. Você tem que alterá-las neste menu aqui, que contém 2 opções, 1024 por 768, a 60Hz ou 800 por 600, a 75Hz. Deixe-me ser cristalino aqui. Esses dispositivos suportam esses 2 modos e nada mais, o que é muito estranho. Placas de vídeo normalmente não são assim, mas esta não pode rodar a 800 por 600 em colorização de 32 bits ou 1024 por 768 em 256 cores. E não pode alternar os modos em tempo real. E não pode rodar a 640 por 480. Essa é uma limitação bizarra. Todas as placas de vídeo desde 1987 podiam suportar 640x 480. Tornou-se universal depois que a IBM lançou o primeiro PS2. Esta é a única coisa que já vi que não consegue fazer isso. E é por isso que StarCraft não seria lançado, porque o jogo simplesmente assume que sua placa pode rodar 640x 480. Então toda a arte no jogo é projetada para essa resolução e não rodará em uma janela, só rodará em tela cheia e naquela resolução e profundidade de cor. Ele não está sozinho. Cor de 640 por 488 bits era um requisito bem comum para muitos títulos, incluindo muitos títulos de entretenimento educacional. Se você voltar para muitos daqueles antigos, você sabe, vídeo em movimento completo, coisas de Tensor Explorer e coisas assim, ele tenta lançar em 640 por 400, 8.256. Bem, isso sempre vai falhar neste dispositivo. Então, a computação realmente deu um tiro no próprio pé aqui por não resolver qualquer problema que cause isso. Essa limitação era maluca em 2007, mas acho que fará um pouco mais de sentido quando dermos uma olhada no hardware. Então, mais uma vez, aqui está a placa X300. Um mistério por qualquer medida. Podemos meio que desmontá-la, mas não muito. Primeiro, temos um chip grande e antigo com um adesivo. Agora, aqui vai uma dica para você. Se você estiver olhando para um pedaço de hardware sobre o qual não sabe nada, ele tem um chip grande com um adesivo. É quase certo que é um FPGA. Isso é algo que as empresas fazem. Esse adesivo grande, elas tentando marcar um componente genérico, porque FPGA são um tipo de chip que não tem função inerente. Você pode programá-los para ser o que quiser. Bilhões e bilhões de possibilidades. Isso significa que não há como eu descobrir o que esse chip realmente faz. Posso procurar o número da peça, mas isso só vai me dizer que é um FPGA. Não sei como as pessoas fazem engenharia reversa. Se você consegue extrair o código delas ou o que, mas com minhas capacidades limitadas, não tenho ideia do que essa coisa faz por dentro. Felizmente, ela trai parte de sua funcionalidade por meio do sistema operacional. Quando você instala e inicializa pela primeira vez, você vê um dispositivo aparecer no gerenciador de dispositivos chamado Bridge. Esta é uma Bridge PCI, algo que se conecta a um slot PCI e o divide como um hub para permitir que você conecte mais dispositivos. Eles quase sempre fazem parte de uma placa que tem várias funções. E, de fato, quando você instala o driver para a Bridge, ele desaparece. E 3 adaptadores de vídeo aparecem em seu lugar.
Depois que você instala os drivers para eles, eles aparecem como monitores comuns. Veja se eu entro nas propriedades do monitor. Agora tenho uma máquina de 8 cabeças. Na verdade, este é um recurso anunciado. A computação N tem um vídeo no YouTube onde eles explicam que se você não instalar o software adicional da computação N, que faz com que eles façam toda a mágica, você pode simplesmente usá-los para desktops adicionais. Você pode colocar 2 deles em uma máquina, o que lhe dá 610 monitores 24, x768, por menos de $600, o que é realmente muito legal. Então eu acho que é seguro dizer que uma das coisas que este FPGA está fazendo é agir como uma placa de vídeo de 3 cabeças de baixo custo, o que explica algumas coisas. Os gráficos não estão sendo renderizados inteiramente em software, nem pela minha Radeon 9550. Eles estão sendo renderizados por qualquer núcleo de GPU que eles pudessem encaixar 3 em um FPGA de baixo custo, o que provavelmente não era muito, especialmente em 2007. Eu também estou supondo que é por isso que ele não consegue alternar resoluções na hora. Eles provavelmente usaram alguns núcleos de GPU FPGA muito básicos que eles obtiveram pré-fabricados de alguém que não tinha toda a sofisticação de uma placa de vídeo real. Eles provavelmente foram projetados para aplicativos embarcados ou algo assim. Então, em vez de ter todos os recursos que você espera, como alterar resoluções e detectar automaticamente o monitor e coisas assim. Ele tem apenas 2 caminhos codificados no código que alimentam o FPGA, e eles provavelmente estão apenas enviando um comando para alternar entre os dois. É certamente por isso que não há recursos 3D. Você provavelmente poderia fazer um acelerador 3D em um FPGA hoje em dia, mas em 2007, de jeito nenhum. Além dos 3 dispositivos de vídeo, ele também instalou 3 dispositivos de som para os quais não precisei escolher drivers. Imagino que seja porque eles são baseados no padrão AC97, para o qual o Windows provavelmente tinha um driver genérico. Estranhamente, não há interfaces que eu possa ver para os teclados e mouses adicionais nas caixas de interface. Meio assustador. Não tenho certeza de como eles fizeram isso, então é tudo o que temos na placa. Acho que sabemos o que o FPGA faz. Tenho certeza de que o chip RAM é apenas para RAM de vídeo, e esse cara aqui acaba sendo uma coisa chamada CPU, dispositivo lógico programável complexo. É como um irmão mais velho e menos sofisticado do FPGA. Acho que eles fazem muito menos. Também não sei o que esse faz com certeza, mas olhei a folha de dados e diz que é uma boa interface PCI. Então, acho que é isso que está agindo como a ponte PCI. Então, essas são todas as respostas que podemos obter da placa. Vamos dar uma olhada no adaptador de terminal. Então, o interior dessa coisa também não explica muito, mas eles descartam muita coisa. Como não há muita coisa aqui, há outro CPU-D e muito pouco mais. Alguns componentes de fonte de alimentação e alguns passivos. E é isso. Então, imediatamente tenho certeza de que este não é nenhum tipo de thin client. Não acredito que CPU-Ds sejam sofisticados o suficiente para hospedar esse tipo de coisa. Mas mais importante, ele não tem nenhum tipo de estado interno. Se eu desconectar o cabo enquanto isso estiver em execução, ele desliga. Mas quando eu o conecto novamente, ele continua de onde estava. Ele não precisa se reconectar e renegociar uma sessão. Além disso, se eu apenas mover o cabo para outra porta na placa, ele pega uma sessão diferente. Também descobri que se você não tiver um mouse PS2 conectado ao iniciar a máquina, não poderá simplesmente desconectar essa coisa para conectar um port. Ele ainda não funcionará até que você reinicie a máquina. Então isso sugere que o controlador do mouse PS2 está de volta na placa. E é onde eu acho que toda a inteligência está. Tenho quase certeza de que a placa hospeda tudo, e este dispositivo é apenas uma caixa de breakout sofisticada. Mas isso levanta uma questão diferente. Se toda a inteligência está na placa, então como todos esses sinais chegam à caixa? Por que não há pinos suficientes em um cabo Cat5? Há apenas 8 e há muito mais sinais do que isso aqui. IGA sozinho precisa de 5 sinais. Vermelho, verde, azul, e em seguida sincronização horizontal e vertical. Então você precisa. Não me lembro. Acho que são 2 a 4 pinos cada para o PS. 2 portas e em seguida pelo menos 2 pinos para a porta de áudio. E isso tudo soma cerca de 11 pinos. Então algo aqui está fazendo dupla função. Mas esse CPU-D eu não acho que seja complexo o suficiente para gerar um sinal de vídeo por conta própria. Não vejo as partes que eu esperaria disso. Felizmente, essa parte é fácil de explicar. Os sinais de vídeo estão sendo enviados pelo cabo Cat5 RAW. Se você rastrear todos os pinos do conector RJ45, descobrirá que 3 deles passam por alguns resistores, e depois vão direto para a porta VGA. É por isso que o comprimento do cabo para o manual não pode ser maior do que cerca de 15 pés. Porque se você estiver apenas gravando VGA analógico em um cabo não blindado, não poderá levá-lo muito longe. Descobri que 2 outros pinos estavam carregando mais 5 volts e aterramento, o que deixa 3. E embora não seja tão bom com osciloscópios, então não pude verificar isso. Suspeito que 2 deles estejam carregando os pulsos de sincronização horizontal e vertical para a porta EDGA e simplesmente não consegui encontrá-los na placa. E o restante carrega o PS2, teclado e mouse e os sinais de áudio em um formato digital. Seria algo que o CPU-D está desempacotando. Suspeito que alguns desses resistores que você vê ao lado do CPU-D estejam sendo usados, tendo uma espécie de DAC de escada, para reproduzir o áudio. Provavelmente parece terrível em um medidor de distorção, mas você sabe, é bom o suficiente para boots e bonks de mesa. Então, em outras palavras, se a N-Computing estivesse disposta a pagar por cabos personalizados com 11 ou 13 fios,
Essa coisa poderia não conter nenhum componente eletrônico ativo. Seria apenas uma caixa de breakout. Então, neste ponto, não acho que o hardware esteja fornecendo nenhuma mágica aqui. No começo, presumi que pelo menos a placa em si tinha algum tipo de molho secreto. Mas a essa altura? Acho que não. Acho que é apenas uma placa de vídeo de 3 cabeças, uma placa de som de 3 cabeças e assim por diante. Acho que é um hardware completamente genérico que tem vários deles em uma capa e toda a mágica está acontecendo no software. No que diz respeito ao software, as coisas são bem escassas. A computação final não estava falando sobre como funcionava antigamente. Não consigo encontrar nenhum white paper ou documentação. Realmente nada que faça alusão a como isso funciona por baixo do capô. Ponto. Não encontrei nenhum site que fale sobre como funciona. E as únicas dicas reais que obtive foram de amigos que permanecerão anônimos para proteger os culpados, porque não conseguem se lembrar de onde obtiveram essas informações. No entanto, armado com os preconceitos que me deram, acho que consegui resolver isso. Tudo começa com o serviço de terminal do Windows. Esse é o componente do Windows que permite que vários usuários, como vários Team Clients ou sessões de desktop remoto, se conectem a um Windows Server e tenham ambientes de desktop independentes. Muitos de vocês provavelmente já usaram isso. Se você já usou o desktop remoto para seu trabalho, é a mesma coisa. Na verdade, o nome do arquivo é MSTCS, que significa Microsoft Terminal Services Client. Agora, os serviços de terminal nunca foram enviados em uma versão de consumidor do Windows, pelo menos não em sua forma completa. Antes do Windows XP, era realmente impossível, em qualquer versão, não servidor do Windows, ter várias sessões de usuário acontecendo ao mesmo tempo. Você não podia desanexar sua sessão atual, ou seja, deixar todos os seus programas em execução e permitir que outra pessoa usasse seu computador e depois retornasse à sua sessão mais tarde. Simplesmente não havia componentes para isso. Mas quando a Microsoft fundiu suas linhas de produtos, quando eles fizeram do Windows XP a primeira versão de consumidor do Windows NT, eles perceberam que o servidor de serviços de terminal agora estava disponível na base de código do consumidor e que havia algo de consumidor que eles poderiam fazer com isso. Eles ainda não queriam mais de uma pessoa usando uma cópia do Windows ao mesmo tempo, mas eles perceberam que muitas famílias estavam compartilhando máquinas e isso era realmente inconveniente. Então eles adicionaram um recurso chamado troca rápida de usuário, que é o que permite que você saia de uma conta, deixando todas as suas coisas em execução, para que outra pessoa da sua família possa entrar na mesma máquina, fazer o que for preciso, e então você pode voltar para suas coisas mais tarde. Isso era uma computação multiusuário muito rudimentar, mas foi implementada trazendo toda a base de código do serviço de terminal para o Windows do consumidor. Isso significa que, de repente, o XP tinha coisas como o sistema de remoting de gráficos, que é o que permite ao Windows redirecionar o vídeo de uma sessão de desktop, bem como todas as entradas para essa sessão, e empurrá-lo para um canal de rede. O interessante sobre isso é que ele suporta vários tipos diferentes de clientes. Você pode ter software, como o hardware do cliente de desktop remoto, como um Team Client, ou um módulo interno no Windows, como troca rápida de usuário. Acredito que é assim que tudo isso se junta. Meu palpite é que o software de computação N atua como um cliente de serviços de terminal. Ele se conecta de volta à máquina em que está sendo executado e inicia várias sessões de serviços de terminal. Mas em vez de conectá-los pela rede, ele os conecta e os corrige no driver de hardware X300 para que o vídeo e a entrada vão para a placa. Encontrei evidências disso em alguns lugares. O manual usa a frase serviços de terminal em alguns lugares, embora seja meio genérico e não esteja em maiúsculas, então não é realmente conclusivo. No entanto, no utilitário de configuração, há uma caixa de seleção que diz usar WS API 32, que é a API de serviços de terminal do Windows. E quando olho para as strings nos executáveis and LLLs que compõem o software de computação final, encontro referências às entradas de registro de serviços de terminal e APIs. Então tenho certeza de que minha hipótese está correta, especialmente porque não consigo ver de que outra forma eles poderiam ter feito isso. Então, em outras palavras, é uma solução de Team Client. É ainda mais fino do que o normal. Um Team Client normal contém basicamente todos os componentes de um PC normal. Isso é fonte de alimentação, CPU, RAM e todos os periféricos, vídeo, áudio e assim por diante. Essa abordagem economiza muito dinheiro, cortando cerca de metade deles. Você só precisa dos periféricos. A fonte de alimentação, RAM e CPU são fornecidas pela máquina hosting que você já está. Então eles resolveram o problema do Team Client fazendo um cliente ainda mais fino. É muito organizado, eu suponho. Exceto que isso não deveria ser possível. O XP não é um sistema operacional de servidor, então ele não contém serviços de terminal. Sim, eu sei que diz que tem o código, mas é um fato bem conhecido que o Windows para consumidor contém cerca de 85% dos recursos que estão nas versões de servidor do Windows. Eles estão todos desligados. A Microsoft poderia ter lançado um patch de 10 KB para deixar o Windows XP agir como um servidor de terminal, e eles não o fizeram, porque querem dinheiro como prova disso. Se você comprar qualquer versão profissional do Windows XP Pro 7 Pro, tem Pro, ele tem um servidor de serviços de terminal um pouco menos restrito. Você pode se conectar a qualquer versão Pro moderna do Windows com o cliente de desktop remoto. No entanto, ele vai expulsar sua seção de desktop local.
Quando você faz isso, a Microsoft relaxou um pouco para deixar você se conectar a esses sistemas operacionais remotamente. Mas eles ainda não deixam você colocar duas pessoas em um computador ao mesmo tempo. A Microsoft quer ser paga por cada par de mãos que está usando o Windows em um dado momento. A Microsoft não só faz você comprar o servidor Windows mais caro, mas você não pode simplesmente conectar 50 usuários a ele. Você tem que comprar licenças de acesso de cliente que são bem caras e, em outras palavras, enquanto os componentes do serviço de terminal estiverem no Windows ESPAT, você não tem permissão para usar. E isso significa que a N Computing fez uma grande coisa olhando para a licença original do XP. Ela diz que você pode instalar uma cópia do produto em um único computador, exceto conforme permitido abaixo. Você não pode permitir que nenhum dispositivo use, acesse, exiba ou execute outro software executável, nem execute o produto ou a interface de usuário do produto, a menos que o dispositivo tenha uma licença separada para o produto. Essa e outras palavras basicamente significam que você pode executar programas no seu PC, mas não pode deixar ninguém executá-los no seu PC ao mesmo tempo. Isso sugere que pode ser legal conectar vários clientes ao XP se você os comprou com licenças, mesmo que eles não estivessem executando o sistema operacional. Mas imagino que isso provavelmente não seja permitido em outro lugar no meu lar. E além disso, a N Computing provavelmente teve que modificar partes do Windows que lidam com licenciamento, o que provavelmente foi uma violação em si. Não sou advogado, não sei se é isso mesmo que isso significa, mas o importante é que a intenção deles é clara. É por isso que é notável para mim que, apesar da minha convicção de que a N Computing desafiou a Microsoft, violou sua licença e entregou um produto que hackeou seu sistema operacional para enganá-los em centenas ou milhares de licenças extras, eles não parecem ter sido pegos fazendo isso. Talvez eles pensassem que poderiam trabalhar dentro da lei aqui, porque tecnicamente este não é realmente um dispositivo separado, certo? Porque está dentro do seu computador e isso faz com que tudo seja um dispositivo, certo? Tenho certeza absoluta de que, se eles tivessem sido processados, os advogados da Microsoft teriam apenas apontado para essas duas coisas, e o juiz teria batido um martelo, e teria acabado. Eles teriam perdido porque a Microsoft queria que eles perdessem. E isso é tudo o que importa. Se você não é uma Fortune 500 e uma empresa decide que você não pode fazer o que está fazendo, você perde. Excluir suas mãos Nintendo após 24 horas ou possuir cartuchos reais não o torna menos culpado de pirataria de software, porque a Nintendo diz que você é. É sempre assim que a computação não tinha poder aqui, exceto que a Microsoft escolheu não destruí-los. E não tem ideia do porquê. Não consegui encontrar nenhum artigo sobre eles sendo processados. E o produto ficou no mercado por muito tempo antes de ser substituído por variações semelhantes. E todo esse tempo eles mostraram alguma consciência de culpa. Quer dizer, se você der uma olhada no site deles em 2009, eles realmente tinham um aviso lá que dizia que você tinha que ter várias cópias da licença do Windows, o que é totalmente falso, mas estava claro que eles sabiam, e eles sabiam que isso era realmente uma violação, e estavam tentando cobrir seus ativos. Veja, a licença XP, na verdade, diz que o sistema operacional cliente Windows não permite licenciar uma solução multiusuário, certo? Então isso não funcionou. Não era válido. Mas isso não importa, certo? Porque é só se a... Eles estão apenas protegendo suas bundas. Se a N Computing pode plausivelmente dizer, bem, é problema do usuário não usar de forma ilegal, e os usuários são muito pequenos individualmente para serem notados pela Microsoft. Então todos ganham, certo? E se não estiver claro que estou completamente atrás deles nisso, se você está em um país ou distrito escolar que está completamente quebrado, porque todo o seu dinheiro está sendo sugado por idiotas capitalistas. Então sim, amigo, roube tudo o que puder carregar. Eu saúdo a N Computing como heróis da revolução. Por outro lado, no entanto, os verdadeiros heróis da revolução não teriam suportado o Linux também. Quer dizer, eles dizem que sim, a caixa diz que sim, o manual diz que sim, o site deles diz que sim, mas não há software no disco para Linux. O manual não tem nenhuma instrução para Linux. Tudo diz apenas Windows. E mesmo que eles tenham feito software Linux, dado que essa coisa aparentemente tem alguma forma de DRMDs, já que ele pede os números de série do dispositivo, e então tenta ligar para casa com eles por algum motivo, eu imagino que eles nunca teriam feito uma versão de código aberto real, porque então as pessoas poderiam derrotar esse DLL. Então, o que quer que eles tenham feito, provavelmente, teria sido um blob binário compilado para algumas versões antigas de algumas distribuições antigas. E pelas poucas informações que encontrei em postagens antigas de fóruns e coisas assim, esse parece ser o caso. Parece que eles nunca realmente entregaram isso. E o mais estranho sobre isso é que não parece que teria exigido tanto esforço. Quer dizer, o Linux já tem isso embutido desde os dias do Unix. A área de trabalho remota multiusuário, como pensaríamos agora, sempre esteve lá. A única coisa que a computação teve que fazer foi escrever alguns módulos X para dar suporte a esse dispositivo e adicionar, você sabe, coisas de gerenciamento de usuários para que você pudesse tomar decisões sobre onde atribuir dispositivos USB e coisas assim. Isso não foi um grande problema. E a única razão pela qual consigo pensar que eles não fizeram isso é porque eles eram uma empresa desajeitada, que fazia promessas que depois percebiam e eram inconvenientes de cumprir. E ei, quem pode culpá-los por serem um pouco desajeitados? Eles fizeram um produto que faz conexões de desktop remoto consigo mesmo. Ele está cortando um intermediário que provavelmente havia boas razões para não cortar. Ele também está usando hardware de computador para propósitos para os quais não foi projetado.
E há vários tipos de ilegalidade. Então, não podemos ficar muito chateados com isso. Não, vamos nos concentrar no que importa. Não importa se é legal ou legítimo ou faz sentido. A questão é, ele faz o que diz que pode fazer? E você realmente tentasse executar um laboratório de informática com essa coisa, ela conseguiria? Bem, para descobrir isso, vamos precisar de 6 deles. Tenho 6 terminais completos aqui, incluindo 6 teclados e 6 mouses lá em cima, que são realmente difíceis de alcançar. E eu coloquei todos eles à prova e fiquei surpreso com os resultados. Na verdade, os resultados são tão impressionantes que tenho que meio que isentá-los de responsabilidade antes de continuarmos. Passei 2 dias fazendo todos os testes dessa coisa e escrevi um script onde eu dizia que você pode executar aplicativos de produtividade em todos os 6 terminais ao mesmo tempo. Eles não são enganosos, realmente funcionam, mas você sabe, eles atolaram com bastante facilidade. Então você realmente tem que mantê-los leves. Se você voar muito perto do sol, você se queima. Qualquer tentativa de realmente sobrecarregar a máquina com uma carga de trabalho pesada de Photoshop, ou Deus me livre, um videogame, a deixaria de joelhos instantânea. Mas é claro que isso fazia sentido porque isso não foi feito para isso, certo? Então, tudo fez sentido no começo. E então, conforme eu continuava trabalhando nisso, comecei a ficar desconfiado porque realmente parecia que estava dando errado muito cedo. Rodando tudo isso no meu PC, que eu chamo de Edge. E quando eu peguei esse sistema, ele não era super quente. Era um Pentium 4, 2,53 GHz com um barramento frontal 533. Uma placa-mãe muito antiga que usava 2 tipos diferentes de RAM e sem hyperthreading. Então, não era realmente um sistema quente. Mas isso foi meio que proposital. Eu queria usar algo que representasse uma espécie de porão de barganha, ou mesmo apenas uma máquina que você tinha por aí em 2007. Porque você sabe, você está tentando montar um laboratório de informática. E você está apenas usando o que você tem. E o único investimento que você está fazendo em novas peças são as próprias placas de computação. Final. E imaginei que essa máquina, com seu barramento frontal limitado e frequência de CPU, nem de longe de ponta, era uma candidata perfeita. Então imaginei que as coisas seriam lentas, mas eu esperava isso. E queria ilustrar que você pode pegar até mesmo uma máquina de baixo custo e transformá-la em algo lento, mas funcional. Melhor do que nada. Mas parecia muito lento. Estava demorando 5 minutos inteiros para todos os usuários fazerem login, e mesmo com um único disco rígido girando e tudo mais, isso parecia muito lento para mim. Eu estava executando apresentações do PowerPoint em todos os 6 monitores ao mesmo tempo. E quando eu apertava o botão para avançar, elas realmente levavam, tipo 1 ou 2 segundos, e as animações eram instáveis, lentas e tudo mais. O Photoshop meio que funcionou bem, mas estava realmente se arrastando em operações simples. E se eu iniciasse o Adobe Premiere em 2 terminais ao mesmo tempo, ele realmente travaria a máquina. Depois de alguns dias disso, eu estava cansado disso. Pensei, sabe, talvez essa CPU não seja rápida o suficiente. Talvez você simplesmente não consiga fazer isso. E qual a graça de um vídeo como esse? Ou talvez a placa-mãe estivesse danificada. Talvez ela tivesse síndrome de tampa morta, e eu simplesmente não conseguia ver porque as tampas ainda não tinham estourado. Então fui até o PC e desenterrei uma nova placa-mãe e CPU. Ok, não é novo de forma alguma. E atualizei a máquina para um P4 3,2 com hyperthreading. E no processo de fazer isso, descobri que uma das travas do dissipador de calor estava quebrada. Então a máquina provavelmente estava com limitação térmica esse tempo todo, porque não tinha efeito de dissipação de calor. Infelizmente, quando descobri isso, já tinha terminado a reconstrução. Então foi um pouco chato, porque eu queria fazer isso em uma máquina de baixo custo. Mas verifiquei, e o chip 32 saiu em 2003. Parecia... Então não é tão novo assim. Você sabe, tinha 4 anos quando essa caixa saiu. Então talvez estivesse no mercado de usados, a por um preço razoável naquela época. E de qualquer forma, é um pouco mais divertido ver o que essa coisa pode fazer. Se você tivesse um sistema de ponta, e a partir desses resultados você pode meio que extrapolar o que você poderia fazer se tivesse um sistema top de linha naquela época. O que isso poderia lhe dar em comparação a comprar 6 máquinas de ponta separadas. Então vamos começar com isso. Fazer login em todas as 6 estações ao mesmo tempo leva menos de 2 minutos, e considerando que ele está carregando o perfil NT para 6 usuários do mesmo disco giratório, isso é realmente impressionante. Os ESETZs ainda não eram realmente uma coisa, então isso é representativo. Os aplicativos do Office iniciam instantaneamente e funcionam muito bem. Não acho que isso seja tão terrivelmente chocante. Executar 6 cópias do PowerPoint não é tão anormal. Mas consegui colocar a mesma apresentação de slides em todas as 6 telas e avançar para ela o mais rápido que pude apertar a barra de espaço. E claro, para testar isso, tive que me ajoelhar no chão tentando ficar fora do quadro enquanto brincava loucamente de bater na toupeira, com 6 teclados diferentes, tentando descobrir como minha vida acabou aqui. O Photoshop demora alguns minutos para iniciar se você iniciá-lo em todas as sessões ao mesmo tempo. Mas uma vez que ele se estabiliza, ele roda muito rápido, como se apenas um usuário estivesse na máquina. Eu tentei executar aquele script de benchmark de antes, e ele é concluído em cerca de 2 minutos e meio, o que é cerca de 6 vezes mais lento do que o desempenho de um único usuário que viu isso acontecer. Além disso, se você se lembra, mencionei que essas caixas têm conectores de áudio e, com certeza, áudio independente para cada desktop. Então, se sua tarefa requer som, isso funciona.
Então, esses testes básicos realmente não nos disseram nada que já não soubéssemos, especialmente porque você já pode executar várias cópias do Photoshop ou PowerPoint em sua máquina. Muitos de nós provavelmente já fizemos isso. Então, eu não esperava nenhuma surpresa deste próximo teste. E como resultado, o resultado me destruiu. Eu iniciei o Adobe Premiere em todos os 6 terminais de uma vez e me preparei para o computador evaporar em uma névoa. Em vez disso, ele rodou com uma rapidez que ainda não consigo entender completamente. Como eu disse antes, a edição de vídeo é uma tarefa pesada, e o Premiere não é a maneira mais leve de fazer isso. Mas de alguma forma ele realmente funciona, e funciona bem. Novamente, não consigo simular 6 pessoas trabalhando na mesma máquina de forma realista, já que só tenho 2 mãos e, graças ao acidente, um cérebro. Mas eu crio alguns experimentos. Por exemplo, posso iniciar uma renderização em uma sessão, o que deve, por todos os direitos, travar todas as outras porque sugo o máximo de energia da CPU e memória possível. Mas então posso ir para as outras sessões, e posso navegar pela linha do tempo e fazer edições, e realmente funciona. Eu não esperava isso de forma alguma. Então parei a renderização e tentei apertar play em todas as 6 linhas do tempo. Ao mesmo tempo, pensando que não havia como eles conseguirem acompanhar porque eles têm que transmitir os dados de vídeo do disco rígido em 6 fluxos separados simultaneamente. Isso deve destruir completamente o desempenho de IS da máquina. E sim, destrói, mas não tão ruim quanto eu esperava. Eles não tocam nem perto do tempo real, mas tocam. E na realidade, você nunca teria 6 pessoas apertando play ao mesmo tempo, exceto uma vez em um longo tempo. Na realidade, você teria algumas pessoas editando e algumas pessoas jogando a qualquer momento. E na verdade, se eu parar 3 dos players, os outros 3 realmente pegam quase em tempo real. É mais do que utilizável. Posso ter 2 sessões jogando, e na terceira posso passar por edições de lugar, colocar algumas transições e posso visualizá-las. E tudo funciona bem. O que significa que você pode realmente fazer isso. Você poderia colocar 6 pessoas aqui, e com uma distribuição estocástica normal de esforço, onde as pessoas estão fazendo tarefas diferentes em momentos diferentes, ninguém está apertando o mesmo botão simultaneamente, em todos os 6 sistemas. Acho que realmente funcionaria. E isso é impressionante, especialmente considerando que esta não é uma configuração otimizada. Mesmo sem gastar muito mais dinheiro, você ainda pode fazer grandes melhorias nisso, porque, novamente, ele está transmitindo todos os dados de vídeo de apenas um disco rígido. Se você colocar apenas mais um disco rígido lá, ele distribuirá a carga de ES. Tanto que acho que você obterá um desempenho muito melhor. Então, embora eu duvide que a computação esperasse esse tipo de aplicativo, ele funciona muito melhor do que qualquer um poderia ter previsto. E o engraçado sobre isso é que economizaria muito dinheiro, não apenas em hardware, mas também em software. Se você fosse um pouco suspeito, porque, veja, eu não ativei 7 cópias do Adobe Premiere. Toda vez que você o instala, ele pede para você ativar com o Adobe. Ele liga para casa e garante que ninguém mais usou esta licença. Bem, depois que eu o ativei em uma sessão, todas as outras funcionaram. Então, se você é uma escola que está realmente com dificuldades financeiras, você pode dividir uma licença da Adobe entre 7 alunos sem ter que se aprofundar no mundo da pirataria de software real e caçar um crack, que pode não ser algo que a N-Computing queria encorajar. E pode não ser aconselhável legalmente para uma instituição, mas, ei, às vezes a praticidade reinar. Eu acho que isso aconteceu, se não por outro motivo, porque não há como fazer isso corretamente. Se você tentar instalar outra cópia do Premiere, ele apenas dirá que já está instalado. Então, se alguém usou produtos da Adobe nesse tipo de configuração, foi impossível para eles seguirem os termos da licença à risca e, na minha opinião, mais poder para eles. Então, o software de produtividade praticamente gira em círculos em torno de si mesmo, e acho que este dispositivo provou todos os seus pontos. Mas antes de falarmos sobre as implicações disso, temos que voltar à questão dos videogames. Isso é uma LAN party em uma caixa? Bem, talvez, provavelmente não. 2 jogadores é mais ou menos ok, mas depois disso fica progressivamente pior. Por exemplo, aqui estão 7 fuzileiros espaciais em um sobretudo Z1, e enquanto eles estão todos conectados e podem interagir uns com os outros, a taxa de quadros é atroz. É como menos de 10. Eu tentei fazer tudo o que pude para consertar isso. Eu reduzi a resolução de renderização interna, encolhi a janela de visualização, e não houve melhora. Então, embora Doom seja bastante tolerante, ele tem esse tipo de metodologia de design de jogo lento, mas parece rápido, e o torna mais jogável do que você esperaria nessa taxa de quadros. Temos que considerar isso um fracasso. Quake sofre um pouco mais e de maneiras mais estranhas. Você pode executar 2 sessões meio desajeitadas, mas se você tentar executar mais, elas realmente não serão iniciadas. E eu não sei por que qualquer coisa depois das 2 primeiras sessões ficará lá rodando no gerenciador de tarefas, mas não vai a lugar nenhum. E isso deixa o sistema muito lento, de modo que os jogos em execução têm um ping aparente muito alto. E então, se eu fechar uma das sessões em execução, outra será aberta. E se eu fechar essa, outra será aberta. E assim por diante. Então, algum tipo de coisa estranha de agrupamento acontecendo aqui que eu não entendo. Não, este é um fracasso completo. Talvez outra porta de origem funcionasse melhor, mas não consegui encontrar uma.
Mas isso parece ser um problema com Quake especificamente, porque o Unreal Tournament rodou de forma realmente impressionante. Muito melhor do que eu esperava. Quer dizer, não é incrível, mas se você tem 2 ou 3 jogadores em uma partida e está executando janelas de seu servidor Poco 480, você pode realmente obter 30 FPS em todas as 3 sessões. Às vezes não é consistente, mas é muito melhor do que você esperaria. Não é ótimo, mas é jogável. E você provavelmente poderia adicionar um 4º jogador se tivesse o Ghost jogando em um acelerador 3D. Eu não tentei isso. Agora, se você aumentar a resolução, fica ruim rápido. Em 1024, 3 jogadores estarão rodando a menos de 10 FPS. E se você quiser ter todos os 6 jogadores, você terá que cair para 640x 480 e diminuir as configurações gráficas. Se quiser algo mais rápido do que 8 FPS, e mesmo assim, não é muito divertido. Uma coisa engraçada sobre isso, porém, é que quando estou fazendo isso, uma das sessões sempre terá o dobro de FPS de todas as outras. Então, tipo, um estará em 30 enquanto todos os outros estarão em 15. Meu palpite é que qualquer sessão que eu iniciar primeiro será atribuída a um dos núcleos virtuais do Pentium 4, e então todos os seguintes serão atribuídos ao outro pelo agendador de Hyper-Threading. Não sei se é assim que o P4 funciona, mas é a única coisa que consigo pensar. Então, o UT não é bem uma opção de LAN Party, mas com apenas 3 jogadores e configurações gráficas baixas pode ser ok. Nesse ponto eu estava pensando, sabe, esses jogos podem ser antigos, mas todos eram de ponta quando foram lançados. E se eu encontrasse algo que fosse destinado a especificações mais baixas? Então eu desenterrei uma cópia do Fury 3, que é um simulador de voo de combate 3D, muito antigo. É um sucessor espiritual do Terminal Velocity, um jogo dos, mas foi lançado para Windows por volta de 1995. E acredito que foi escrito com a API Win DirectX, muito antiga. Então ele realmente rodará no Windows 3,1, me disseram. E surpresa, surpresa, eu posso rodar 6 cópias aqui, e todas elas rodam bem. Não é um jogo multijogador, mas sugere que pode haver outros títulos 3D por aí não tão populares que realmente funcionariam nessa configuração. Então, deixando os jogos 3D de lado, voltei e tentei o SimCity 3000, pensando que rodaria como um sonho. E surpreendentemente, na verdade, não roda. Depois de 2 ou 3 jogadores, a máquina começa a ficar muito lenta. Com 6 jogadores, é completamente impossível de jogar. Agora, suspeito que isso não seja tanto uma questão gráfica, mas sim que a simulação é muito intensa computacionalmente. Eu estava pensando que o SimCity 2000 poderia funcionar melhor, mas esse se recusa a rodar em várias sessões ao mesmo tempo por algum motivo. Dito isso, há muitos outros jogos que provavelmente funcionariam. Qualquer coisa que seja bidimensional e rode em uma janela provavelmente é um candidato e rodaria muito bem. E isso inclui praticamente todos os softwares de entretenimento educacional. Então, novamente, uma escola poderia carregar isso com o Oregon Trail e todos se divertiriam muito. Esses são resultados notáveis. O Pentium 4 não é considerado uma potência pelos padrões modernos, mas sinto que demonstrei que mesmo agora ele seria adequado para muitas tarefas de laboratório de informática. Até você acertá-lo com coisas que não existiam naquela época, como vídeo HD ou videogames modernos. Acho que ele realmente arrasaria. E diabos, talvez eu esteja errado. Talvez isso consumisse vídeo HD se estivesse em uma máquina suficientemente potente em 2007. Você poderia obter um núcleo, 2 duo ou um quad. Oi, talvez você pudesse encontrar um chão no mercado de usados. E talvez isso consumisse várias sessões de vídeo, HD de uma vez. Se você estiver interessado em descobrir, me avise. Talvez eu encontre uma máquina, faremos isso de novo. Mas por mais divertido que seja pensar sobre o topo de linha, o que eu acho notável é que esta máquina ainda é massivamente superpoderosa para o que estou fazendo com ela. Para essas tarefas básicas de produtividade, você poderia realmente fazer isso em um Pentium 3 que testei no meu Dell 800. Ele realmente poderia executar várias sessões simultâneas da maioria deste software. Ele não conseguia fazer o Premiere e tem dificuldades com o Photoshop, mas novamente ele cairia no momento em que você o apontasse para a internet. Mas se você não estiver fazendo isso, não estará fazendo vídeo HD, etc. Um Pentium 3 poderia realmente sobreviver em um laboratório de informática moderno. Se um P3800 pode servir aos propósitos de vários funcionários de escritório ao mesmo tempo, então, e nós estamos jogando dinheiro em um poço por décadas. Quando você entrava em um laboratório de informática em 2004 e era cercado por Pentium 4, era como estar em uma sala cheia de motores de cargueiro, sendo usados para apontar lápis. O desperdício era absurdo. A maioria dos laboratórios de informática poderia ser bem servida por algumas máquinas de médio porte, ou como 1 ou 2 máquinas de pó. Se ao menos o software permitisse que você fizesse o que é obviamente possível. Tenho certeza de que eles não pretendiam isso, mas a computação N estava fazendo algo justo ao ignorar as restrições arbitrárias da Microsoft e permitir que as organizações usassem todos os recursos de seus sistemas, massivamente superpoderosos, quando antes eram forçadas a gastar fortunas e não tinham em máquinas das quais não precisavam. Uma das perguntas pendentes é por que isso não se tornou mais comum. Todos os laboratórios de informática que já vi estavam totalmente equipados com estações de trabalho individuais. Essa parece ser uma solução sólida. Por que ele não apareceu basicamente em todos os lugares? Não tenho ideia. E também acho que poderia ter ido além das escolas. Acho que a N Computing deixou muito dinheiro na mesa ao não tentar vender isso para as famílias.
Imagine se você pudesse comprar uma configuração de cabeça dupla ou tripla para que duas crianças na família pudessem ter seu próprio PC sem realmente ter seu próprio PC. Teria vendido como pão quente. Claro, eles podem ter ficado muito ocupados com o sucesso porque passaram a fazer mais e diferentes modelos depois disso. Havia o X350, que parece ser a mesma coisa, só que com um design de placa mais novo. Depois havia o X550, que podia ter 5 usuários por placa, para um total de 11 usuários por máquina. Mais tarde, eles deixaram de usar dispositivos de conexão direta e começaram a vender a série L, que é um dispositivo de conexão de rede mais convencional. Então, é mais comum em cliente. Mas acho que eles ainda estavam vendendo o software de serviços de terminal hackeado. E hoje em dia, eles ainda estão vendendo Team Clients baseados em Raspberry Pis que se conectam de volta a um sistema de virtualização no seu PC. Uma das minhas partes favoritas dessa linha do tempo é que no meio dela eles produziram um produto que está no topo das paradas, em termos de algo desconcertante de se encontrar em brechós. Eles fizeram uma parceria com a LG, especificamente a LG India, para produzir um monitor que incorporava um de seus Team Clients. Então esse era o mais fino dos Team Clients. Você poderia comprar esse monitor que tinha um RJ45 na parte traseira, e então conectá-lo a uma placa no seu PC. E você teria umas 6 ou 10 pessoas aglomeradas em volta dessa máquina, com apenas monitores com teclados e mouses, entrando neles. O fato de eles realmente terem conseguido uma grande corporação para fazer parceria com eles para isso é surpreendente para mim. E você sabe, não é nem como se eles não tivessem concorrência. Essa era realmente uma pequena indústria movimentada. Eu simplesmente escolhi esse produto porque eu o tinha. Havia uma empresa chamada Twinsoft, eu acredito, de Singapura, que produzia um produto chamado B-Twin. E havia outro da Rússia chamado Aster, que tinha alegações semelhantes. Mas, pelo que entendi, eles não exigem hardware personalizado. Eles funcionam com qualquer placa de vídeo cardinal e qualquer teclado, mouse, etc. nas suas máquinas. Então, isso é bem legal. Há também uma empresa chamada Miniframe, que fez algo chamado Soft Expand, e parece ser muito semelhante também. Exceto que encontrei um artigo sobre isso que diz que, sim, eles estavam hackeando serviços de terminal, e chegou à conclusão de que era legal. Embora não saiba como eles fizeram isso. Não diz. No artigo havia outra empresa chamada Userfu, que entregou algo semelhante para Linux. Novamente, isso parece um levantamento muito leve. Você pensaria que seria comum, mas não consigo encontrar nenhuma informação sobre como funcionava. E não consigo encontrar uma cópia do software. Se alguém tiver um ou souber onde obtê-lo, me avise. Eu adoraria experimentar. O produto mais intrigante nesse espaço, no entanto, era na verdade da Microsoft. O Windows Multipoint Server era uma versão do Windows Server que fazia a mesma coisa. Acho que a Microsoft meio que cortou suas próprias limitações. Isso saiu por volta de 2008, e acho que a Microsoft percebeu a realidade da situação, e nem todo mundo podia pagar seu sistema operacional muito caro, e eles preferiam cobrar algumas taxas de licença do que nenhuma. Então isso ofereceu uma maneira nativa e totalmente legítima de conectar até 20 terminais a uma máquina, novamente usando hardware comum, placas gráficas, teclados e mouse, e você mesmo fornecer. Não sei muito sobre desempenho ou recursos do multiponto, mas acho que é consideravelmente mais sofisticado do que os outros, já que a Microsoft tem controle total do sistema operacional, certo? Na verdade, um amigo meu que o usou disse que você pode usá-lo no modo de tela dividida com 2 desktops, compartilhando um monitor. Isso parece muito legal, mas acabei de ir ao eBay e comprei uma cópia, então terei um vídeo sobre isso eventualmente. O Multipoint persistiu por alguns anos, eventualmente foi incluído no Windows Server como um recurso e então desapareceu após o Server 2016. Eu acredito. Provavelmente porque a Microsoft percebeu que os computadores tinham ficado tão baratos, e isso não era mais necessário. Ainda assim, estou realmente interessado em ver como ele se saiu. E se você também estiver, e você gostaria de ver mais sobre isso, deixe-me saber nos comentários. E de fato, o B-Twin e o Aster parecem ainda estar à venda, então talvez eu os compre em algum momento. Faça uma grande comparação entre o Multipoint Server e as outras ofertas com as quais ele competia. Quem sabe? Mas por enquanto é tudo o que tem. Se você é novo no canal e gostou disso, talvez tenha pensado, uau, esse cara está realmente se esforçando demais. Eu gosto disso. Por favor, inscreva-se para mais. Lembre-se de ativar as notificações. O YouTube é assim mesmo. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon no link abaixo. Assim como todas essas pessoas aparecendo na sua tela agora. Estamos aparecendo nessas telas agora. Este foi um vídeo muito difícil de fazer. Eu tive que me esforçar muito para descobrir como eu faria isso. Eu tive que obter todo esse equipamento. Descobrir como realmente colocar tudo na tela de uma vez e projetar demonstrações que tentariam mostrar como funcionaria quando eu não tivesse outras 6 pessoas para me ajudar. E eu sinto que ainda errei um pouco. Mas eu só quero tirar um momento e agradecer a todas as pessoas que tornaram isso possível, porque este é meu primeiro vídeo no meu novo estúdio. E este equipamento literalmente não caberia no meu antigo. Sei como simplesmente não era possível. E... não tenho ideia de como agradecer efetivamente, mas vou deixar você orgulhoso. A todos os outros, obrigado por assistir.